E no programa Doctor Entrevista de hoje, eu tenho a honra, o prazer em recebê-lo aqui na nossa casa, na Doctor TV. Ele que foi meu professor quando eu fazia a faculdade de jornalismo e continua sendo um professor porque a cada encontro é um aprendizado, um conhecimento imenso. E eu gostaria muito de proporcionar a você, nosso telespectador, este momento também de conhecimento. Por isso que hoje o nosso convidado é mais do que especial. É o professor Hélio Amaral. Ele que é fundador e presidente do Instituto Hélio Amaral aqui de Caratinga. Ele tem vários codinomes, vamos dizer assim, porque várias faculdades, vários processos de estudos, mas eu vou me restringir, já conversei com ele, vou chamá-lo de jornalista, como a função de jornalista. Professor Hélio Amaral, que irá falar para a gente hoje sobre a confecção de um livro. O livro é sobre o Padre José. Nós vamos conhecer um pouco mais desta história, recebendo aqui hoje no programa Doctor Entrevista. Muito obrigado, professor Hélio Amaral, pela sua presença. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Doctor Entrevista. Eu agradeço, Rejane, as palavras delicadas que você falou sobre mim. E uma das coisas boas da vida, quando você tem amigos, porque os amigos falam bem de você. Ô, professor, para o nosso telespectador que talvez ainda não te conheça com tanto, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória de ensino, a busca pela educação, por onde o senhor já passou? Eu fui professor muitos anos no Rio de Janeiro. Eu fui professor, sobretudo professor universitário, porque eu dou preferência a trabalhar com adultos, porque eu não sou muito bom para disciplina. Então, o adulto me respeita com mais facilidade. Aí eu dei aula em várias faculdades no Rio. Praticamente eu já dei aula de tudo, porque eu dava aulas no básico, filosofia, teoria, ideologia, por aí afora. E também eu tinha um contato muito grande com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Escola de Comunicação. Lá eu saí mestre e doutor em jornalismo e cultura. De maneira que a minha trajetória é essa, estudar e dar aulas. O senhor já saiu para fora do país, já morou em outros lugares também. Também. Eu fiz filosofia e teologia em Roma, 4 anos, na década de 60, 61 a 65. Quando houve a ditadura no Brasil, quando começou a ditadura, eu estava na Itália. E de lá eu acompanhei esse processo. Estava fazendo universidade. Eu fiz uma universidade lá religiosa, dos jesuítas, do Vaticano, oficial. Muito difícil, a Universidade Gregoriana. Era uma universidade muito difícil. Eu cheguei a ficar até doente. Mas eu saí de lá licenciado em teologia. De maneira que, se eu quisesse, nunca fiz, eu poderia estar dando aulas de teologia na Itália, porque eu sou licenciado na Itália. Mas terminado o curso, eu voltei para o Brasil para trabalhar. E aqui em Caratinga o senhor deu aula de filosofia, é isso? Em Caratinga eu comecei dando aula de filosofia na Escola de Comunicação, depois passei a dar algumas aulas de jornalismo em geral, inclusive você foi minha aluna, e depois eu fui convidado para dar aulas no mestrado de linguagem. O mestrado durou o tempo necessário para formar as 2 ou 3 primeiras turmas, e depois o curso terminou, com dificuldades burocráticas, não sei bem, aí eu não parei de dar aula. E aí começou a fundação do Instituto Hélio Amaral. O Instituto Hélio Amaral começa no ano 2000. Quando eu comprei a sede. Isso foi no ano 2000. No ano 2003, no ano em que eu me doutorei na Universidade Federal do Rio, eu também me mudei para Caratinga. Em 2003 eu estava completando 65 anos.
Então, eu estava aposentando. Aí eu vim para Caratinga e o objetivo era sempre esse, fundar um instituto, isso é, pôr a sabedoria que os anos me deram a serviço da minha cidade. Maravilha. E nós vamos continuar este bate-papo. No primeiro bloco fizemos, né, uma breve, pequena, porque é muito conhecimento que este senhor tem para nos passar, muitos lugares que já percorreu. E nós vamos continuar no segundo bloco, começando, né, na verdade, a falar sobre a confecção de um livro bastante rico em histórias, sobre a vida de Padre José. Eu espero por você, não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Doctor Entrevista. Hoje, como eu disse, né, tenho a honra, o prazer em receber o professor jornalista Hélio Amaral. Vamos começar agora a falar sobre a obra de Padre José, o padre de Entre Folhas. Professor, como que surgiu o interesse em começar primeiro a fazer este livro do Padre José de Entre Folhas? O Padre José, Regiane, ele me batizou quando eu morava em Entre Folhas. Ele me batizou. Eu conheci durante um certo tempo, porque eu fiz a primeira comunhão com ele e depois eu fui para o seminário no Rio de Janeiro e aí perdi um pouco de contato. Quando ele morreu em 59, eu estava estudando com os padres fora do Brasil, fora de Entre Folhas. E acontece que em Entre Folhas festeja-se, no dia 27 de abril, festeja-se o Dia da Cidade. Então, havia um interesse de lançar um busto do Padre José e também uma biografia. Daí surgiu a motivação para escrever esse livro. E para o nosso telespectador que, né, pode pensar assim, eu chego em casa, compro o livro, sento e leio. Para produzir um verdadeiro livro de investigação, de buscas, o que é necessário, professor? Porque este livro, né, que será lançado em breve, teve muito empenho do senhor. Teve. Ô Regiane, você é jornalista como eu, você conhece o problema bem. É o seguinte, eu chamo de escrever um livro uma carpintaria. Uhum. O carpinteiro, ele sonha com um determinado móvel e ele tem que tomar providências para isso. E um livro é uma carpintaria, escolher as palavras, escolher o título dos capítulos, escolher as fotografias, se o livro tiver ilustração. É toda uma carpintaria para fazer e não é fácil. É uma coisa difícil e, ao mesmo tempo, gratificante, porque você vai entrando dentro da personalidade do biografado. Você sabe que há uma controvérsia no Brasil a respeito de se existe liberdade ou não para se fazer biografia de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa. O Supremo Tribunal Federal liberou. O autor é responsável. Se ele cometer algum crime, seja punido, mas não se pode proibir ninguém de fazer biografia. No meu caso é bom, porque o Padre José morreu há muito tempo, 1959. Então, e a família dele não apenas não está botando dificuldade, mas pelo contrário, a família está entusiasmada. Existem alguns parentes dele, sobretudo parentes assim, longe, sobrinho neto, coisas desse tipo. E pessoas que eu conheceram muito bem. Os poucos que eu conheço da família dele, que é uma coisa muito difícil, todos estão entusiasmados. E, na medida do possível, me ajudaram muito. Então eu estou querendo enfatizar essa questão da carpintaria para escrever um livro, porque tem muita gente que acha que basta ir botando num livro fotos, fulano de tal, no dia tal, teve uma reunião com os pedreiros da obra, e não é isso.
Eu quis fazer com que da pedra surgisse a personalidade. Isso é que é o difícil. Essa é a carpintaria. E quem for ler o livro, que está no prelo, e que no dia 4 estará à venda lá no Instituto, o autógrafo, vai perceber que eu descobri uma série de segredos sobre o padre. Uma série mesmo. Coisas errôneas que diziam sobre ele. E coisas muito boas também, mas quando eu conto, por exemplo, a história de que ele estava viajando nas matas da época, nos anos 40, imagina, aquilo era tudo mata, e ele percorria 10 léguas, mais de 100 quilômetros, à procura do seu rebanho. E o sacristão virou para ele: padre, não vamos viajar hoje não, olha o toró, que está no céu aí. E ele era teimoso. Vamos sim, Deus sabe quem é dele e toma conta. E eles saíram pela mata dentro para ir lá na região do Rio Doce. E lá chegando, durante a viagem, o toró caiu. Aí ele teve que se esconder debaixo de uma gameleira e onça, bacurau, tudo piano e a onça lá assustada, né? E ele lá, quer dizer, surge a personalidade do homem. O homem tenaz, corajoso. E outra coisa, Rejane, talvez eu esteja falando muito, mas ele, além de tenaz, corajoso, muito dedicado à sua obra, era um homem muito conservador. Eu conto casos dele no livro, não conto aqui porque você ou leia o livro ou vai saber, mas ele teve casos assim na época de padre conservador, que casal começava a abraçar perto dele, ele até batia. Ele era bem conservador mesmo, mas deixou uma obra fantástica, não é? Maravilha. Professor, nós vamos continuar este bate-papo daqui a pouquinho, no terceiro bloco, porque tem mais novidades. O professor saiu de Caratinga e foi para uma outra cidade, ou melhor, um outro país, em busca desta história. O que ele nos apresenta aqui hoje é que, além da obra, né, escrita, existe um trabalho de pesquisa, e que este trabalho de pesquisa se torna uma grande riqueza em uma obra. Voltamos já, eu espero por você, não saia daí. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Doctor Entrevista, conversando com o jornalista, professor Hélio Amaral. Estamos falando sobre a confecção de um livro, especificamente da obra do Padre José, ele que é de Entre Folhas. Professor, a gente está falando sobre a importância da pesquisa, da procura, da investigação, que eu acho que está no sangue de todo jornalista, né, professor? Esse desejo de aprofundar mais na história para que o livro ou uma obra seja apresentada aos leitores, aos telespectadores, de quem seja, né, o interesse, de forma completa. E a aventura do livro, o livro ele proporciona isso, uma viagem, né, no meio daquelas palavras, das escritas, e é isso que a cada obra o professor Hélio Amaral tenta colocar em um papel para o leitor, que ele se sinta dentro de verdade deste processo de busca e descobrimento da história. Para isso, o senhor viajou para Fuscaldo, na Itália. Por que Fuscaldo, professor? Olha, eu fui para Fuscaldo porque é a cidade natal do Padre José. Ele nasceu lá e, pelo que consta, ele ficou lá até os 20 anos de idade, 22 anos de idade, né? Eu não sabia nada sobre o Fuscaldo. Evidentemente que eu na internet eu pesquisei, Facebook, eu pesquisei, mas uma coisa é você saber teoricamente, outra coisa é na prática. E eu quase não tinha contato em Fuscaldo para poder escrever aquela parte do livro. E na minha cabeça eu imaginei o seguinte: eu pego um trem, desço lá em Fuscaldo e vou procurar famílias do padre lá. Sempre tem.
Não é? E eu fui com esse objetivo. E então eu me dei conta, quando eu cheguei lá, depois de uma peripécia, porque eu peguei um avião no Rio para Amsterdã, de Amsterdã fui para Milão, de Milão fui para Nápoles, de Nápoles fui para Fuscaldo, nesse caso de trem. E eu cheguei lá assim, quase imaturo. O que fazer? Eu dei a sorte de encontrar um historiador que já tinha me indicado e que, por acaso, ele estava lá na época. Mas era tudo que eu imaginei não era o que aconteceu. Eu fiquei encantado com Fuscaldo. Fuscaldo é uma cidade que está no alto de uma colina, mais ou menos como Itaúna, em Caratinga. E a cidade está lá em cima, com duas muralhas. A cidade tem 1000 anos e está conservada. A cidade tem 1000 anos, Regiane. É uma coisa fantástica você entrar numa rua e dizer, pô, mas essa rua tem 1000 anos. Aqui em Caratinga nada persiste, destroem tudo. Lá ninguém mexe. As famílias que moram lá são, em geral, idosas, porque a juventude vai morar na beira do mar. Aí, eu tive que ir percorrendo e eu falei assim, será que a casa do padre ainda existe? Será que a casa do construtor da igreja de Entre Folhas, que é primo dele, será que a casa existe? Onde está? Fui procurar. O leitor compra o livro. Eu acho que eu descobri alguma coisa interessante, tá? E aí, foi o que eu disse para você. Escrever uma biografia é uma carpintaria. Você vai fazer um móvel. O móvel é o livro. Ele está no prelo, vai sair brevemente, dia 4. Perfeito. Eu tive acesso a algumas informações, a algumas fotos, mas eu também não vou mostrar, não posso contar, porque o livro, gente, está excelente, está perfeito. Uma ótima leitura a você, nosso telespectador. Então não deixe de comprar o livro, de ter acesso a essa fantástica aventura e descoberta do professor Hélio Amaral. Para isso, terá lançamento. Que dia e o local, professor? Nós vamos lançar o livro no dia 4 de junho. Nós escolhemos essa data para dar tempo do livro ser entregue pela editora, não é? Com os marcadores, com os convites, os marcadores, convites você já tem em mãos. E vai ser no Instituto Hélio Amaral, vai ser em horário integral, das 9 da manhã às 17 da tarde. Eu estarei lá autografando o livro e provavelmente vem um personagem do livro, vem da Calábria para o lançamento. Um sobrinho neto do padre, que nasceu em Entre Folhas e vai embora na Itália, e que me recebeu na casa dele com um jantar, que foi um dos melhores jantares da minha vida. A comida da Calábria, Regiane, é fantástica. Eles têm uma culinária de dar inveja na gente. Então, eu experimentei jantar em 2 famílias lá do padre e eu sou guloso, até hoje eu estou com água na boca da beleza da comida que eu tive lá. Então, deve vir pelo menos o Antônio Lanzilota, sobrinho neto do padre. De maneira que eu acredito que vai ser um belo lançamento. Perfeito. E todos estão convidados a participar deste lançamento. Professor, nosso tempo foi super curto, tínhamos com certeza muito mais informações para passar ao nosso telespectador, mas as principais eu tenho certeza, tá? Você não ficou sem saber. Professor, eu agradeço muito a sua participação aqui ao programa e volte sempre. Convite já está feito. Obrigado. Vocês me recebem sempre muito bem. E eu não sou uma pessoa orgulhosa, não. Eu sempre acho que eu não mereço tanto carinho. Merece sim. Eu agradeço, professor Hélio Amaral, pela sua presença, pela sua participação aqui no programa Doctor Entrevista. E a você, nosso telespectador, não deixe de prestigiar o professor Hélio Amaral no dia 4 de junho no Instituto Hélio Amaral. Até mais!